Olá, queridos amigos e amigas, que alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Rosana Fonseca, para quem não me conhece, e eu estou aqui participando juntamente com vocês de uma linda corrente de 10 dias de oração. Muitas coisas já estão acontecendo entre nós, algumas nós já estamos recebendo alguns recadinhos, outras você não vai ver agora, só daqui a um tempo. Sabe por quê? Deus tem o tempo certo para nos responder. Não tenha pressa. Se você tem pressa, o Senhor vai avaliar a sua pressa e Ele sabe o momento certo de chegar. Eu estive estudando um pouquinho hoje o livro de Daniel e eu trouxe aqui uma história muito conhecida de quando Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas nós tiramos aqui lições preciosas para a nossa corrente de 10 dias. Primeiro que Daniel, ele tinha muita coisa para fazer naquele lugar. Ele era um dos sátrapas da época. Ele era de um lugar muito especial. O rei gostava muito de Daniel. Um homem muito inteligente, que a Bíblia diz que ele tinha o espírito excelente. Você sabe que espírito que Daniel tinha? O Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo nesses 10 dias de oração, para que você possa fazer um trabalho de excelência, não somente dentro da sua igreja, mas no seu trabalho, na sua área profissional. E Daniel, como eu disse no outro vídeo, tirava tudo da agenda, exceto a sua oração. Porque Daniel já conhecia algo que nós aprendemos todos os dias, que quando colocamos a oração no top da lista, as outras coisas fluem de forma muito natural. Mas aqueles homens começaram a perseguir Daniel por inveja. E então elaboraram aquele plano todo que vocês conhecem. Enganaram o rei, fizeram assinar um edito, tinham que adorar o rei. Quem não adorasse seria jogado na cova dos leões. E sabe o que Daniel fez? A Bíblia diz que quando Daniel soube que aquele papel tinha sido assinado, entrou em sua casa, diz no versículo 10, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Queridos, Daniel tinha tudo para ter fugido. Ele podia ter tentado se defender, mas a Bíblia diz, como costumava fazer, Daniel continuou. Eu e você fazemos o que quando surgem as emergências? Quando nos perseguem? Quando vem a notícia ruim? Quando estamos recebendo uma notícia de um câncer? Nós continuamos com Deus como costumávamos fazer? Ou nós entramos num alvoroço tremendo e aí acabamos caindo numa cova profunda que de lá não tem pastor que tire a gente? Sabe por quê? Nós ficamos lá embaixo no fundo do poço. Daniel, como costumava fazer, quando ele soube que o edito foi assinado, ele continuou sua rotina de oração. Não é que ele não ficou nervoso, não é que ele não era homem normal como nós, não. Ele era de carne e osso como eu e você, mas ele sabia que Deus tinha um plano quando ele orava. Eu e você precisamos acreditar que a oração é a saída para tudo. É claro que eu e você temos que trabalhar, fazer a nossa parte, mas queridos, já deu para perceber que algumas coisas somente pelo poder de Deus nós vamos vencer. Enfim, Daniel orou, e sabe o que aconteceu? Não teve jeito. Mesmo em oração ele foi para a cova. Você já orou por alguma coisa? Incessantemente, 7 dias, 2 dias, jejuou e no dia seguinte veio a notícia ruim? Daniel sentiu como você se sente. Mas vejam a reação de Daniel. Ele orou e mesmo assim foi jogado na cova. A oração, quando não nos impede de irmos para a cova, a oração nos faz ter forças para estarmos dentro da cova. Porque lá dentro não ouvimos gritos de Daniel, não ouvimos ele amaldiçoando seus inimigos, mas para quem viu Daniel ser jogado na cova, houve um silêncio grande lá dentro, porque o anjo do Senhor desceu e tampou a boca dos leões. Mas, queridos, ele teve que passar pela experiência da cova. Hoje eu quero falar com aqueles que oraram e mesmo assim foram para a cova. Se inspirem na história de Daniel, vejam o final, ele não ficou na cova. Lá dentro Deus mudou toda a história de Daniel. Tudo aquilo que era para ser morte foi transformado em bênção. E sabe por quê? Porque Daniel orava 3 vezes por dia. Porque ele se comportava com Deus da mesma forma quando vinham as notícias boas ou más. Quando Daniel era invejado e perseguido, ele continuava orando. Quando houve o edito de proibição, ele continuava orando, porque Daniel valorizava demais a oração. Queridos, eu dou tanto valor à oração.
Eu tenho vivido experiências incríveis na minha vida e na vida das pessoas que eu conheço, simplesmente com um joelho dobrado e um pedido de misericórdia, um humilhar-se, um confessar os pecados. E vejam que a história não para por aí. Quando Deus permite a cova, depois vem a honra. Quando Deus permite a cova, Ele sabe o que faz. Quando Deus permite a cova, virá depois um lindo testemunho. Muitas vezes Deus permite a cova para nos provar, para ver realmente se o nosso coração está na direção de amar a Deus sobre todas as coisas, sem duvidar do seu amor quando as respostas não vêm, sem duvidar do seu amor quando alguém desce a cova. Eu quero dizer para você que Daniel ficou lá e de manhã o rei perguntou para ele: por acaso, Daniel, o Deus a quem tu serves te livrou? E ele disse: ó rei, vive eternamente. O rei não comeu aquela noite, o rei não dormiu, o rei ficou mal, em depressão, porque ele havia assinado o edito por pura precipitação, por não prestar atenção nas letrinhas pequenas, do contrato. Mas não teve jeito. O Deus de Daniel é muito poderoso, é o meu Deus e o seu. E quando o rei viu, gente, que Daniel estava vivo, ele não pensou duas vezes. Tirou Daniel da cova e espalhou uma lei por todos os lugares, que daquele dia em diante todos deveriam adorar e orar não para ele mais, mas para o Deus de Daniel, que vive, que reina e que salva. Eu quero dizer para você hoje que o Deus de Daniel é o nosso Deus dos nossos dias hoje. Basta você ler a Bíblia, se humilhar perante esse Deus e não ter medo da cova, não mudando a sua rotina por qualquer notícia que aparece, não mudando o seu comportamento em acreditar e adorar a Deus, pois eu conheço um Deus que nos livra da cova e que quando nos permite ir para a cova está lá conosco. Vejam as histórias bíblicas. O poço de José foi a estratégia de Deus para amadurecer José, para prepará-lo para uma grande missão. E aí vão as histórias da Bíblia de todos aqueles que foram para o fundo do poço e que tiveram um aparente fracasso em sua vida de oração, pura aparência, porque a verdade terminou no extermínio dos amigos de Daniel, que haviam assinado o edito. Portanto, toda semente plantada um dia cresce. O que desejaram para Daniel voltou para eles mesmos por conta da decisão deles e não de Daniel. E o nome de Daniel e do Deus de Daniel foi exaltado naquele reino, e por todos os lugares até hoje as pessoas conhecem a história de Daniel na cova dos leões. Está você na cova hoje? Espero, o Senhor vai te tirar daí pelo seu poder. Está você com medo de alguma situação? Tem orado muito tempo e acha que Deus não está te ouvindo? No vídeo de amanhã eu vou explicar um pouquinho mais para você. Que podem demorar 21 dias, 31 dias, mas o Senhor, quando promete, Ele vem. O Senhor promete para mim e para você que estará conosco até o final dessa história. E o que eu e você precisamos é confiar nesse Deus de amor. Um abraço grande no seu coração. Um dia repleto de vitórias. E não se esqueçam, tirem hoje tudo da agenda, exceto o seu momento de oração, pois Ele quem te dará a vitória. Deus não se esqueceu de nós, queridos. Hoje é dia de glorificar e exaltar o nome de Deus e experimentar como a oração funciona. Porque quando oramos, tocamos o céu. Um abraço grande para vocês. E nós nos encontramos no próximo vídeo.